Esse vídeo era para ser uma resenha, uma crítica, mas agora vai ser crítica da crítica, porque para variar eu vou fazer uma coisa aqui mega confusa e no final não sei se alguém vai entender alguma coisa. Vamos lá, eu quero comentar com vocês Vida à Deriva, de Yoshihiro Tatsumi, ou no sentido original Tatsumi Yoshihiro. Esse baita mangá aqui, de mais de 800 páginas, foi publicado originalmente em 2008 no Japão e em 2009 já saía nos Estados Unidos. Eu tenho a versão americana, como vocês podem ver aqui, já está bem amarelada, ela já é meio velhinha, e eu sempre acabei adiando a leitura porque ela saiu em formato ocidentalizado, as páginas foram espelhadas, então eu fiquei sempre meio com uma certa preguiça. Mas eu comprei na época porque eu disse, bom, se nunca sair isso aqui em outra língua, vou garantir. Daí a boa notícia, que é a editora Veneta ter lançado no Brasil esta obra que é de longe uma das publicações mais importantes e relevantes dos últimos anos aqui no mercado brasileiro de quadrinhos. Como vocês podem ver, a edição tem um slipcase todo luxento e eu não consigo tirar coisas de slipcase. Vamos lá. Caralho, peraí. Cara, que coisa difícil. Espera que... Espera. Foi. São 2 volumes, como vocês podem ver aqui, e nesses 2 volumes a gente acompanha a história do quadrinista Yoshihiro Tatsumi e a origem do Gekiga. Ou não? Aí que vem um problema. Ou não. O lado bom de eu comentar os quadrinhos que saem, que eu recebo das editoras, dos artistas, é que dá tempo de ser uma série de críticas antes de eu abrir minha boca. E nesse sentido dá pra eu ver assim, um certo debate que vai se estabelecendo e muitas vezes eu fico pensando, pera aí galera, não é bem por aí. Porque eu tô vendo uma galera falar o seguinte... Este quadrinho é uma autobiografia, assim, de boca cheia, né? Mais do que isso, encará-lo como um documento histórico, um grande retrato do que foi o Japão dos anos 50. E aí é preciso dar uma segurada na onda, apertar o freio, porque a coisa é um pouquinho mais complicada do que isso, e esse tipo de elaboração me parece que vai no piloto automático, o pessoal não está pensando muito, inclusive, sobre a obra que acabou de ler. Eu ia fazer esse vídeo unicamente sobre o que é Gekiga, mas eu percebi que por causa desse debate um tanto meio esquisito que se levantou em torno desse mangá, eu achei melhor dar um passo atrás e fazer aqui uma grande reflexão. Convidar vocês que gostam de mangá, que curtem cultura japonesa, a indagar se trabalhos como esse podem ser realmente chamados de autobiografia. E vocês vão ver que isso tem tudo a ver com a reflexão sobre o que é Gekiga. Uma coisa vai ligar com a outra, tenha fé que eu vou conseguir, eu acho que eu vou conseguir. Mas antes de eu começar aqui minhas loucuras, peço que você curta o vídeo se estiver curtindo, se inscreva caso seja novo por aqui, compartilhe, pois isso ajuda muito. E seja um apoiador, esse canal só consegue falar essas maluquices porque tem seus apoiadores. A gente tem umas recompensas bem legais, como grupo de estudo, lives aqui comigo, grupo exclusivo no Telegram, sorteio de gibi. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado. Mas vamos lá, antes de tudo aqui, deixa eu falar da sinopse, que a essa altura eu acho que vocês já devem ter sacado pelo que eu falei. Vida à Deriva é uma autobiografia, entre muitas aspas, que mostra o Japão dos anos 50 a partir da vida do Yoshihiro Tatsumi. Não só isso, é a partir do início da sua vida profissional como mangaka que a gente vê o surgimento do movimento Gekiga. E Gekiga quer dizer literalmente figuras dramáticas, o que também não diz muita coisa, por isso que eu vou explicar um pouco melhor mais adiante. Sobre o mangá em si, o que faz dele maravilhoso é a capacidade dele de nos mostrar o que foi o Japão dos anos 50. Mais especificamente a cena cultural na província de Osaka. Afinal, a maioria dos jovens editoras que foram responsáveis pelo nascimento do Gekiga são ali da região de Osaka. Portanto, esse mangá acaba sendo não só uma história cultural do Japão, mas também, muito especificamente, uma história do mangá. Porque a cacetada de artistas, de trabalhos que são mencionados aqui, muitos que nunca saíram no Brasil, é imensa. E alguns mitos são desfeitos aqui muito facilmente, muito assim do tipo, nem dando bola sobre o que nós pensamos. Obviamente, por que ele vai se preocupar, né? Um deles é esse mito enquanto divisor de águas da figura do Osamu Tezuka. O canal Lekaju já tem se dedicado a esse tipo de discussão, mas eu quero ainda dar meus 2 centavos, mas não vai ser nesse vídeo. Porque afinal, o que esse mangá vai mostrar de uma maneira muito tranquila é o quanto que Osamu Tezuka faz muito mais parte de uma continuidade do que exatamente de uma ruptura dentro da produção de mangá. Sim, ele é uma figura importantíssima, sim, ele é uma figura extremamente influente para muitas pessoas, inclusive para o Tatsumi, mas ele não é o inventor do mangá, o mangá não surgiu a partir dele. Dizer que o Tezuka é o pai do mangá é a mesma coisa que dizer que o Maurício de Souza é o pai dos quadrinhos brasileiros. E se você pensa isso, você também está muito errado sobre o quadrinho brasileiro. Mas já foi bom aqui eu ter puxado esse gancho sobre o Tezuka, sobre como esse mangá procura mostrar a cena cultural, sobre o mercado de mangá, sobre a própria vida do Tatsumi, porque isso nos permite refletir sobre o quanto que esse mangá é de fato uma autobiografia. E o ponto que eu quero dizer aqui é que
não é bem assim. A primeira coisa que eu acho que não dá para ignorar, e eu tô vendo um monte de análise deixar isso de lado, é que ele se utiliza de um pseudônimo. No mangá, ele se chama Katsumi Hiroshi e não Tatsumi Yoshihiro. E veja, isso não é porque ele não poderia revelar o próprio nome ou coisa que fosse, não tem nada disso. Da mesma maneira, ele procura mudar o nome do irmão, o nome da família dele, e repito, não fez isso porque precisava ocultar ou preservar essas pessoas, porque, de novo, essas pessoas em alguma dose já são figuras públicas. O irmão dele também é um mangaka. Aliás, Soichi Sakurai é um mangaka que eu só conheci graças a esse mangá aqui. No prefácio, o Tatsumi fala do porquê que ele fez essas substituições. E a explicação soa quase que pueril. É porque, segundo ele, a minha vida nem foi tão interessante assim. Então, na medida em que eu sou o protagonista da história, eu preciso inventar moda. E se eu vou inventar moda, bom, aí já não sou eu. Ou seja, é preciso alguma dose de fabulação da minha pessoa para essa história parar de pé. E parar de pé no sentido mesmo narrativo, ou seja, para ela ser divertida, para ela ser legal, para ela ter peripécias, reviravoltas. Ou seja, por mais que esse quadrinho traga muitas informações interessantes, ter ele como um documento histórico é algo que exige cuidado. Porque aí tem uma parada que tem a ver com diferença cultural e, como sempre, isso dá uma embolada quando brasileiros tentam entender japoneses e vice-versa. O que eu vou explicar agora aqui é um tremendo de um reducionismo, mas é para tentar ajudar assim a clarear as ideias, tá bom? Entendamos uma coisa, nós aqui no Ocidente tivemos uma era da razão, um momento onde as ideias claras e distintas foram hipervalorizadas. Toda a nossa concepção enquanto sujeitos que vivem um tempo histórico foi construída a partir de certas premissas que envolvem uma certa racionalização do tempo. Isso depois vai ser um tanto revisado no século XX, sobretudo pela escola dos análises, mas se você pega a concepção de história ainda do século XIX, por exemplo, você tem ali uma espécie de racionalização da história. Existe uma espécie de logos, de razão superior que cronologiza os eventos, que organiza eles, que encadeia os eventos dentro de uma ordem lógica e que estabelece uma distinção naquilo que pode ser racionalizado e tudo aquilo que é meramente algo do emocional, do sensível, das impressões. Dito de outra forma, essa concepção de história que eu estou falando aqui, apesar de já ser superada academicamente por qualquer estudante de história, ela ainda sobrevive no senso comum. O senso comum ainda pensa essa cadeia cronológica de acontecimentos como se fosse algo bastante lógico e que houvesse uma razão por trás disso tudo. Eu não vou nem entrar nesse papo aqui, cabe apenas dizer que isso é uma sobrevivência desse pensamento mágico religioso, é algo bastante enraizado na cultura europeia, de antes mesmo do cristianismo, remonta lá à Grécia Antiga, e como nós fomos colonizados por europeus, muito a gente pensa assim também. O ponto, pessoal, o ponto diferencial aqui é que com a cultura japonesa isso é bem diferente. E é diferente numa questão aqui bastante decisiva para a gente poder chamar um mangá de autobiográfico ou não. Deixa eu ver se eu consigo tornar claro, me digam aí se eu tô conseguindo, eu tô sentindo que eu não tô conseguindo. A sociedade japonesa, por não ter tido uma era da razão, ela não tem esses marcos tão claros que nós ocidentais entendemos como realidade e ficção. Ou mais especificamente, uma separação entre aquilo que é da razão e entre aquilo que é das impressões, entre aquilo que é dos sentimentos, dos mais variados afetos. Isso não quer dizer, para que não venham depois aqui com xenofobia, que isso é um sinal de inferioridade cultural, de infantilidade cultural. Muito pelo contrário, isso até às vezes pode ser visto como um sinal de maturidade, porque hoje a discussão toda aqui no Ocidente significa de resgatar esse tipo de compreensão. Seja como for, é muito presente na cultura japonesa esse tipo de zona cinzenta onde a ficção e a não ficção acabam se encontrando. Isso está, por exemplo, no registro mais arcaico da cultura japonesa, que é o Kojiki. Kojiki, ou Registro dos Fatos Antigos, é um livro que foi apresentado por Ono Yasumaro à Imperatriz Gemei no ano de 712. E que, por sua vez, é um registro que já vem de toda uma história oral, então já também era uma coisa muito mais antiga. O que é interessante sobre o Kojiki aqui para o nosso papo é que ele tem uma estrutura que é de continuidade entre os kami, os deuses do shintoísmo, e os imperadores, entre a elite ali da corte Yamato. Separado em 3 volumes, o primeiro, que é o Shidaiki, é o registro da época dos kami e relata ali os episódios referentes aos deuses. Já o segundo e o terceiro registram em ordem cronológica a genealogia de soberanos lendários e históricos da corte de Yamato. Então, em resumo, pessoal, notem que nos textos mais basilares da cultura japonesa, a gente tem uma espécie de continuidade entre aquilo que poderia ser visto como mítico e aquilo que poderia ser visto como histórico. Claro que nesses 1000 anos muita coisa aconteceu no Japão, muita coisa. Mas a questão que eu quero enfatizar aqui é que esse procedimento em alguma dose sobrevive no Japão moderno e a gente precisa respeitar os autores que fazem
questão de estabelecer essa zona cinzenta e essa distância entre essa coisa tão objetiva que é para nós ocidentais o tempo histórico. Eu já tinha visto esse mesmo equívoco se repetir aqui no Brasil quando a Veneta lançou O Homem Sem Talento, do Yoshiharu Tsugi. Ali, mais uma vez, todo mundo estava falando em autobiografia quando o próprio autor procurava estabelecer distâncias. Mas alguns vão dizer, poxa, mas até japoneses chamam esses trabalhos de autobiografia. Sim, pessoal, mas autobiografia dentro de uma outra percepção de mundo, dentro de uma outra epistemologia, pô. Por isso que eu tô insistindo aqui, essa distinção assim, tão clarinha, assim, do tipo, ah não, isso aconteceu, ah, isso é invenção, não sei o quê. Não é bem assim que funciona, sacou? Na filosofia a gente até tem um termo para isso, se chama fabulação, que é essa capacidade que você tem de reinventar o real a partir das suas percepções de mundo e assumir isso. Fabular não é mentira e também não é verdade, é de você encontrar uma maneira de narrar o mundo e assumir essa sua narrativa, tornar evidente o quanto que é um procedimento poético contar as histórias, contar o tempo, contar os acontecimentos, contar a vida de uma pessoa. Então, pô, assim, pra deixar bem claro, sacou? Vamos parar com esse negócio, assim, de achar que dá pra pegar materiais que são feitos numa outra cultura, dentro de uma outra visão de mundo, e ter isso, assim, como um documento histórico num termo muito equivocado, ou mesmo de autobiografia dentro de uma visão de gênero que só faz sentido num recorte estritamente ocidental. Basicamente, assim, ó, vamos se ligar. E aí eu chego pro Gekiga, né, do tipo, pô, era sobre isso o vídeo no final das contas. O que é Gekiga, né? O que tem a ver com isso tudo que eu falei? Isso tudo que eu falei até agora tem a ver com a explicação do que é Gekiga, porque o Gekiga, ele costuma também ser explicado aqui pelos ocidentais como uma ruptura. Existem livros, supostamente livros teóricos de quadrinhos, que falam que o Gekiga foi um movimento que rompeu com o mangá, que o pessoal ali de Osaka tinha um ranço danado da galera de Tóquio. É uma maneira de contar do mesmo jeito que aconteceu com os quadrinhos underground perante os mainstream ali nos Estados Unidos. Só que não foi assim. O que aqui é contado é que esse processo é muito mais de continuidade, e para isso há muitos outros documentos que sustentam essa versão. Assim como o Tezuka também não foi exatamente uma ruptura, como muita gente quer fazer parecer que foi, o que o Gekiga foi naquele momento é quase que um desdobramento, uma evolução daquilo que a gente já popularmente chama de mangá. E o que a gente sabe muito bem aqui é que esse trânsito, por exemplo, entre Osaka e Tóquio era muito grande. No tanto que aqui mesmo na história, os personagens que estão em Osaka terminam morando em Tóquio. E o Tezuka, que alguns vão pintar que foi um grande adversário do Gekiga, pô, ele foi um dos principais gurus do movimento. Mas guru não enquanto uma figura modelo, mas alguém capaz de dar um gás para aquilo que com o próprio tempo se transforma, para aquilo que com o tempo desabrocha, floresce. Aliás, isso merece um outro vídeo, né? Como que a questão da passagem das estações do ano e tal também tem uma interferência muito grande na própria concepção de tempo, na cultura japonesa, mas enfim. Seja como for, o que interessa aqui nesse negócio, o que eu tô querendo falar é o seguinte: o Gekiga, ele foi um processo de maturação daquilo que era o mangá da sua época. Tanto que hoje, a gente não vê mais nem direito essa distinção, porque o mangá incorporou o Gekiga. Ou pode-se dizer de outra forma, o Gekiga foi uma maneira de provocar o mangá em outras direções, e o mangá foi nessas direções. E que direções são essas? O que foi o tal do Gekiga, que surge ali nos anos 50, ganha gás nos anos 60 e 70, a ponto de lá nos 70 mesmo já ser um negócio até um tanto careta, ou seja, já não ter nenhum tipo de poder de confrontamento, inclusive ser outros tipos de estética, aquelas capazes de provocar as pessoas. Já fiz um vídeo aqui sobre retomar, vou deixar aqui nos cards. Então, que estética foi essa do Gekiga capaz de naquele momento ser uma novidade dentro da tradição do mangá? Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o mangá nos anos 40 ainda estava muito assentado numa tradição de humor e muito voltado a um público infantil. E o Japão, por estar no pós-guerra economicamente destruído, ele acabou estabelecendo as kashihon. Kashihon eram bibliotecas de aluguel, ou seja, você ia lá e alugava um livro, assim como você nas antigas videolocadoras alugava um filme. Era um modelo que era acessível à maioria das pessoas, porque a população estava tão empobrecida que era muito difícil comprar um livro. Então alugava-se os livros e desse jeito o mercado editorial sobrevivia. Nesse contexto, onde já havia mangá há algumas décadas, ou seja, não foi com o Tezuka, já tínhamos mangá desde o início do século XX. Não por acaso o Tatsumi cita aqui como algumas das suas principais referências mangakas do pré-guerra, como Noboru Oshiro e Suhio Tagawa. Ou seja, já havia uma longa tradição de mangás infantis e de humor e, portanto, havia um interesse naquele momento de buscar um pouco mais, de ir mais além. Daí que o Gekiga é basicamente o resultado de uma geração que cresceu lendo mangá e que, obviamente, se tornando adulta, pensava em usar aquela forma de arte para refletir outras coisas, para explorar outros assuntos. E isso, obviamente, acabou encontrando
encontrando ressonância com aquilo que estava em voga no momento. A gente não pode esquecer que os anos 50 tinha o romance policial, o cinema noir como algo muito presente no imaginário popular. E isso teve um impacto muito forte naquela geração. O próprio Tatsumi fala aqui, a minha principal referência era o cinema. Ao mesmo tempo, o cinema japonês vivia um grande momento nos anos 50. Havia todo um florescer de dramas sociais, policiais, filmes de efeito, como o caso do Tokusatsu, Godzilla de 54, e também filmes de samurai que acabaram se tornando muito famosos pela mão do Akira Kurosawa. E todos eles, inclusive o Godzilla, se você for olhar o primeiro Godzilla, todos eles trazem algo tanto seco sobre a realidade, uma visão às vezes até mesmo um tanto sombria. Dá para arriscar que o Japão nos anos 50 estava vivendo uma espécie de choque de realidade perante todo aquele delírio, todo aquele ufanismo que veio da propaganda do imperialismo japonês durante a Segunda Guerra Mundial. Então o Gekiga surge como um esforço tanto estético quanto temático de tentar dar conta um pouco desse sentimento. Não que isso veio de forma consciente, porque ao que parece não foi tão consciente. Os artistas na verdade faziam parte desse movimento, ou melhor, desse momento, porque aí que tá, não é uma coisa muito organizada, no próprio quadrinho isso fica evidente, nem eles sabem direito o que é Gekiga. Eles mesmos ficam disputando entre si o conceito de Gekiga, eles não têm claro para eles o que é Gekiga. で、劇画っていう名前をつけたんですけども、そうですね、でも最初は我々の表現方法がちょっと普通の漫画と違うんで、人を殺したり血が出し出たりっていうんで、まあ父兄から俗学漫画っていうようなね、そういう指摘を受けまして、そのためにも読者が違うんだっていう意味で劇画っていうものを作ったんですけどね。Daí que quando você vai ver tentativas de definir Gekiga, no fundo são somas de características um tanto generalizantes, mas que também não se aplicam a todos os trabalhos. Temas mais realistas, enquadramentos mais angulosos, uma valorização maior do tempo, ou seja, as coisas demoram mais para acontecer, elas têm uma maior tensão. Essa tensão dramática é trabalhada muito por linhas mais enérgicas, zonas de preto, trabalho com Ashura, que vai deixando as coisas com uma certa textura e também ao mesmo tempo vai dando para elas uma dimensão, um certo peso, até mesmo sujeira. Só que tudo isso, como eu disse, é uma soma de características que, na verdade, não dá para resumir a tudo que foi feito naquilo que se coloca no balaio Gekiga. Porque muita coisa não se encaixa nisso daí, e se você for para pensar, isso é muito mais uma descrição do trabalho do Tatsumi do que necessariamente de todo mundo que participou do movimento Gekiga. Só que esse recorte ele é muito seletivo sobre alguns aspectos da arte do Tatsumi, porque afinal ele mantém parte do humor da geração anterior, ele também mantém uma história centrada num personagem, que é também uma coisa muito característica do mangá anterior a ele. Ou seja, os modelos narrativos encontram uma diferença, mas não exatamente uma ruptura. E aí que entra o ponto para sintetizar essa minha fala aqui. Essa ruptura, ela não é nem mesmo no sentido de vanguarda, no sentido de quebra com a tradição do mangá, e também não é uma ruptura entre o espaço da ficção e da não ficção. É um lugar intervalar, é uma vida à deriva. Então assim, vamos ler o Vida à Deriva como uma vida à deriva. Sacou? Vida à deriva. Título. Fiz trocadilho aqui pra ficar bonito, entendeu? Então é isso, pessoal. Fica aqui minha sugestão desse trampo. Então é isso, pessoal. Fica aqui minha sugestão. Ai, meu Deus. Então é isso, pessoal. Fica aqui minha sugestão desse mangá maravilhoso lançado aqui pela Veneta, tradução da Drixada. Espero que eu tenha ficado claro. Inclusive, peço sempre a contribuição de vocês. Eu sempre aprendo muito, inclusive, aqui com os comentários. No mais, peço que você siga a gente nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok. Obrigado por assistir. Valeu, pessoal.